Boa noite, é uma alegria estarmos reunidos. E hoje vamos meditar na palavra do Senhor, pensando num livro do Velho Testamento, que também nos ajuda a lembrar do amor de Deus. Hoje cantamos bastante do amor do Senhor. E é o livro do profeta Malaquias. O livro do profeta Malaquias vem nos lembrar também do amor do Senhor. Enquanto os irmãos estão abrindo a palavra de Deus neste livro, e nós queremos começar a primeira de várias meditações no último livro do Antigo Testamento, deixe-me fazer uma pergunta. Até que ponto nós confiamos no plano de Deus para as nossas vidas? Talvez essa seja a pergunta que deveria ter sido feita, ou foi feita em outras palavras, para aqueles que receberam a profecia de Malaquias. Malaquias quer exatamente chamar a atenção do povo de Israel para o projeto de Deus para eles. Deus tem um projeto e um plano para as nossas vidas também. Problema é que quando dentro deste projeto ou plano existem dificuldades, problemas, situações conflituosas, ou seja, esse plano não é bem como nós gostaríamos que fosse, nós desanimamos. Desanimamos da obra de Deus, desanimamos na adoração, desanimamos na leitura da Bíblia e desanimamos na oração. Quando tudo vai bem, nós nos motivamos, Deus está abençoando. Mas quando, na nossa perspectiva humana, as coisas não vão como nós gostaríamos que fosse, parece que Deus retirou a sua bênção. Parece que as coisas não estão bem. O que aconteceu? E aí começamos a vir à igreja com mais dificuldade, às vezes nos arrastando, lendo a Bíblia com pouca animação. E na verdade o Senhor, nosso Deus, Ele está a nos moldar. E Ele quer que através do seu plano eterno, o plano dele para as nossas vidas, nós estejamos prontos a servir ao Senhor em toda e qualquer situação. O povo que recebeu a profecia de Malaquias estava mais ou menos nessa perspectiva. Eles haviam voltado do cativeiro babilônico há aproximadamente 100 anos. E eles estavam esperando as promessas se cumprirem, porque o profeta Ezequiel, que viveu dentro do cativeiro babilônico ali, ele profetizou um templo grande, suntuoso, belíssimo. Mas já se passaram 100 anos. E o templo que foi construído depois de Zorobabel, depois de Josué, o sumo sacerdote, Esdras, Neemias, o templo que foi construído era menor do que o de Salomão. Tanto que muitos choraram, outros se alegraram com a construção do segundo templo. Então perceba que o povo esperava promessas se cumprirem, mas não estava se cumprindo. Não estamos vendo a bênção de Deus nas nossas vidas depois do cativeiro babilônico. E agora, o que vamos fazer? O livro do profeta Malaquias, ele apresenta várias questões, várias perguntas. Uma delas nós vamos tratar hoje. É a pergunta que está no verso 2. De que maneira nos amaste? O povo pergunta isso para Deus, mas não se ocupe ainda. Vou só ler rapidamente algumas perguntas que foram feitas. O livro é dividido em 10 perguntas, questões que o povo de Israel fez a Deus. É claro que não foi o povo em uníssono perguntando a Deus, não. Mas eram questões que estavam no coração do povo, que provavelmente não foram pronunciadas oralmente, mas que estavam no coração. E que eles se perguntavam a Deus, ou estavam nos seus pensamentos. Uma destas foi, de que maneira nos amaste? Mas também a segunda pergunta, no verso 6, de que maneira temos desprezado o teu nome? No verso 7, de que maneira te desonramos? Veja que são perguntas de um povo que está em pecado, porque se desanimou, porque não viu depois de 100 anos a bênção de Deus. Eles queriam o templo que Ezequiel profetizou, eles queriam a restauração de Israel, mas eles estavam vivendo num momento muito complicado, um momento ainda de conflito, ainda haviam inimigos ao redor.
onde está Deus? E eles se perguntavam, em que te desonramos? Por quê? Como o temos cansado? O povo perguntava a Deus, Deus, como nós o temos cansado? Onde está o Deus da justiça? Estamos vivendo aqui, depois do cativeiro babilônico, pagamos ali a disciplina. Onde está a justiça do Senhor? Nós não estamos vendo as bênçãos. Como voltaremos? O povo perguntava ao Senhor. Como é que te roubamos? O povo perguntou também a Deus. O que temos falado contra ti? E a última pergunta, o que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos? Todas essas perguntas nós estaremos observando e elas refletem o coração de um povo que caiu no desânimo, porque não viu aquilo que eles queriam acontecer logo, agora. Eles queriam voltar do cativeiro e ter tudo pronto, ou pelo menos depois de um período que eles julgassem um período tolerável. Mas já se passaram 100 anos e ainda estamos vivendo em uma certa pobreza, em uma certa dificuldade, inimigos ao redor, e então os próprios sacerdotes não mais ofereciam um sacrifício agradável a Deus. Eram os animais que sobravam, o cego, o coxo. O povo não mais dizimava ao Senhor, não dava mais o dízimo das suas colheitas, do que recebia do seu trabalho. E então, nesse sentido, roubava a Deus. Este livro trata de santidade, trata da adoração que nós devemos prestar ao Senhor nosso Deus, que não pode ser uma adoração mais ou menos, que não pode ser uma adoração desleixada. Por isso que ao chegar para adorar ao Senhor com cânticos, com as nossas vidas, devemos sempre estar pedindo misericórdia ao Senhor, porque sabemos que nunca ofereceremos a Deus uma adoração digna dele, como realmente ele merece. O Salmo 37, verso 1, ele retrata um pouco desta indignação. Salmo 37 do povo de Israel naquele momento. Salmo 37, 1 diz, Salmo de Davi, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. O povo estava sentindo isso. O povo de Israel estava tendo inveja dos outros povos, porque os outros povos prosperavam, e Israel, que era o povo de Deus, que passou 7 anos no cativeiro babilônico, que retornou já há 100 anos aproximadamente do retorno, a data do livro, da escrita do livro de Malaquias, no final do período do governo ali de Neemias, e então nós não estamos prosperando. Os pagãos prosperam, os incrédulos prosperam, e nós não temos a bênção de Deus. Da mesma forma que os israelitas nesse período, nós também vivemos de modo muito semelhante. Por isso, definir bênção como algo positivo aos nossos olhos é muito relativo. Espero que os irmãos tenham entendido o que eu quis dizer. Ou seja, às vezes uma dificuldade, segundo a vontade de Deus e o plano de Deus, é uma bênção. Por que é uma bênção? Porque é o que Deus quer. A vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Então, não existe o acaso. Não existe o acaso. Existe Deus, o único Deus. E Ele é quem dirige e coordena todas as coisas, porque Ele planejou todas as coisas. E quando vivermos esta verdade que é bíblica, que expressa o caráter de Deus, viveremos com mais paz e tranquilidade, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, que nada escapa do Senhor. E é por isso que nós não devemos ficar desesperados, tristes, aflitos no meio de tantas dificuldades que passamos. Eu sei que passamos dificuldades, eu sei que ficamos tristes e oramos ao Senhor, e o Senhor nos entende, e é humano. Estou dizendo aqui também que ninguém deve chorar pelas dificuldades, mas que devemos confiar no meio da tristeza e da dificuldade, que é plano de Deus, é o projeto do Senhor, é o Senhor, foi o Senhor quem planejou, e é Ele quem está fazendo acontecer o seu projeto, antes mesmo dele ter criado qualquer poeira do universo. Por isso, hoje,
Vamos ler os versículos de 1 a 5 do livro do profeta Malaquias e vamos pensar na seguinte ideia: temos que confiar no plano eterno de Deus. Temos que confiar no plano eterno de Deus. Olha o que diz Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Porém aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor. Pai amado, nos ilumina hoje à noite, a todos nós aqui que viemos para te adorar. Que a tua palavra nos instrua, nos edifique, nos transforme, Senhor Deus. E é o que eu te peço pelo poder do teu Espírito Santo, para sairmos melhor equipados para te servir, Senhor Deus, e sempre com as mentes refletindo sobre o Senhor. Peço a tua bênção, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Temos que confiar no plano eterno de Deus. Isso foi para os judeus dessa época, isso é para nós hoje. E nós vamos observar 3 implicações desta ideia que vimos aqui, do versículo 1 ao versículo 5. A primeira delas é que Deus continua a nos amar, apesar das adversidades. Quando passamos por adversidades, e principalmente quando elas são muito graves, muito difíceis, e nós seres humanos somos muito frágeis, quando passamos por adversidades, chegamos a pensar que Deus nos abandonou. E isso acontece em nós seres humanos. Chegamos a pensar que o Senhor nos deixou. E perguntamos: onde está o Senhor? E se um dia isso acontecer com você, pergunte mesmo. Ore a Deus e pergunte: cadê o Senhor? Deus quer ouvir a nossa sinceridade nas nossas orações. Assim foi com Davi, muitas orações que, se lermos aqui, são até orações bem pesadas, ele registrou nos Salmos que ele escreveu. Mas a ideia é que o Senhor continua a nos amar, apesar das adversidades. O povo aqui, em que nós estamos tratando, que recebeu a profecia de Malaquias, chegou a duvidar do amor de Deus, pela situação em que estavam vivendo ao retornar do cativeiro babilônico. Veja que no verso 1, a profecia de Malaquias é uma sentença de um povo que foi condenado, acabou de sair do cativeiro babilônico. Poucos anos depois, Deus já manda outro profeta, Malaquias, e com uma sentença. Veja bem, não é um conselho de Deus, essa profecia não é um conselho, é uma sentença, como diz no verso 1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Isaías também pronunciou muitas sentenças, só para você fazer o paralelo. Isaías capítulo 13, verso 1, diz assim: sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Então significa que Deus está virado contra a Babilônia, e Deus iria punir a Babilônia, e o fez, realmente. Então veja que quando se fala de uma sentença contra um povo, é porque Deus está irado contra aquele povo por causa do seu pecado. É o caso de Israel aqui. E Malaquias traz uma mensagem que é uma sentença advertindo o povo contra os seus pecados. Todas aquelas perguntas que eu falei rapidamente, que estão escritas e dividem a profecia de Malaquias, nós as observaremos mais à frente, elas só refletem um pouco do que o povo estava pensando. E hoje nós vamos observar uma dessas questões. No verso 2, Deus diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Veja, o que é que Deus diz para o povo de Israel? Eu tenho amado vocês. Mas vós dizeis, e aí é Deus replicando a voz do povo: em que nos tens amado? Mais uma vez,
É provável que ninguém do povo perguntou isso audivelmente no meio da praça lá em Jerusalém. Mas essa pergunta que Deus está lançando aqui, através do profeta Malaquias, é o que o povo pensava. O povo pensava: como Deus nos ama se estamos passando por dificuldades, que estamos sofrendo muitos problemas aqui? Como é que Deus nos ama? Então veja bem, Deus continua a nos amar apesar das adversidades. E a profecia de Malaquias vai totalmente contra tudo que se fala sobre teologia da prosperidade. Porque bênção nem sempre vai ser riqueza, ou vai ser saúde, ou vai ser, muitas vezes, relacionamentos bem ajustados. Nem sempre. Muitas vezes Deus não quer que tenhamos certas coisas, ou que passemos por certas dificuldades, ou que percamos pessoas. O Senhor é Deus, Ele é o nosso Senhor, e Ele determina todas as coisas. Sofreremos, certamente, mas temos que confiar que o Senhor está no controle. Temos que crer no plano eterno de Deus. Não existe destino, não existe acaso, existe o Senhor. E foi Ele quem nos criou, e é Ele quem dirige as nossas vidas. Até o último dia, podemos descansar, podemos dormir tranquilos, depois de orar, sabendo que o Senhor é quem tem tudo planejado, porque Ele é Deus. Deus não muda, nós mudamos, nós falhamos. Deus não muda, Deus não falha. E o plano dele, que foi traçado antes de existir mundo, vai continuar e vai se realizar. E então o povo expressou a sua incredulidade com essa pergunta: em que nos tens amado? Como eu disse, o povo perguntou isso porque promessas, profecias que foram dadas, principalmente por Ezequiel, não estavam se cumprindo. Cadê o templo? Ezequiel 43, verso 4, lemos assim: a glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. Isso aqui não aconteceu. Até hoje não aconteceu. Então o povo estava esperando aquele glorioso templo ser construído, talvez mais suntuoso do que o que foi feito por Salomão. E eles estavam esperando a glória de Deus entrar no templo, e Deus novamente habitar ali com eles. Mas isso não aconteceu. O templo foi menor, não se viu essa glória do Senhor, e ainda existem as perseguições e as dificuldades com os povos vizinhos. Senhor, em que tu nos ama? Entende? E aí você traz isso para você, talvez problemas, dívidas, dificuldades na saúde, ou os jovens que estão estudando na sua carreira e com dificuldade de progredir, e aí você não vê saída. Cadê o Senhor? Talvez não fale, mas pode estar aqui na nossa mente e no nosso coração, duvidando de que o Senhor está presente. Não podemos duvidar, temos que crer no plano eterno de Deus, porque o Senhor nos ama e continua a nos amar, apesar das adversidades e das dificuldades. E então Deus dá uma prova do seu amor. Ainda no verso 2, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? E aí Deus responde, Deus dá uma prova, e não foi uma prova de agora não, uma prova já de centenas e centenas de anos. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Esta é a prova do amor de Deus por Israel. Eu escolhi a Jacó para ser o povo de Deus. No dia que o Senhor nos escolheu para a salvação, isso foi confirmado quando Deus nos chamou, e nós reagimos em fé no momento da conversão, reconhecendo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ali Jesus nos amou. E você quer maior prova de amor do que essa? Você ser salvo no Senhor Jesus Cristo, ter certeza de que estará com o Senhor após esta vida, no novo céu e nova terra, com corpos glorificados, adorando a Deus eternamente. Você quer prova maior de que o Senhor lhe amou? Não há prova maior de que o Senhor lhe amou. Hoje lemos lá em Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo foi destinado pelo Senhor para ser um instrumento de Deus,
mas um instrumento que sofreria, que seria perseguido, que traria ira dos outros sobre ele. Foi assim que Deus quis, e foi assim que o apóstolo morreu. Todos, menos João, morreram de mortes terríveis, martirizados. Esse foi o plano de Deus. Deus não os amou. O nosso mestre, o Senhor Jesus, morreu crucificado. Esse foi o plano de Deus. Deus não o amou. Temos que começar a encarar a vida numa perspectiva que Deus nos mostra, e não na nossa perspectiva humana, e vou até dizer ateísta, porque quando você não crê no plano eterno de Deus e vive na prática esta fé, você vive como um ateu, acreditando no acaso, acreditando no destino, que nós somos frutos de uma coincidência. Entende? Não há coincidência na sua vida. Existe Deus, e Ele é quem dirige a sua vida e todos os elementos dela. Veja então que o Senhor decidiu amar a Jacó, e Ele prova. Foi assim que eu amei vocês, quando escolhi Jacó para ser o povo de Deus. Lá em Romanos capítulo 9, verso 13, nós ainda lemos assim, Romanos 9, 13, como está escrito, amei Jacó, porém aborreci Esaú. O Senhor desde o início entendia amor como eleição. Amar é escolher, e Deus escolheu Jacó. Ainda em Romanos 9, verso 11, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Veja, eles não tinham feito nada de bom ou de ruim, mas Deus já os tinha escolhido. E no momento que Deus chamasse, eles responderiam em fé, porque o Senhor regenera e depois chama. E aquele que foi regenerado recebeu a fé em sua vida, que vem de Deus, responde também em fé ao chamado da palavra de Deus, ao chamado do Senhor para a conversão. E aqui no caso, foi o que aconteceu com os dois. Verso 12, já fora dito a ela, o mais velho será servo dos mais moços. Foi assim que Deus amou Israel, preparando esta nação, separando esta nação para fazer a vontade de Deus, e obviamente para viver a eternidade com o Senhor. Ainda em Romanos capítulo 9, verso 14, diz assim, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? E essa pergunta é automática. Talvez enquanto estávamos lendo aqui, você estivesse perguntando, Deus foi injusto porque escolheu um e outro não? E a resposta, ela é efusiva, de modo nenhum. Está aqui em Romanos 9,14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, verso 15, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. O homem, ele não quer salvação. O pecador, ele não quer Deus. Essa é uma realidade. Não há um homem que peça, Senhor, vem me salvar. Não existe isso. O homem é contra Deus. Ele não gosta da palavra de Deus. Ele é inimigo do Senhor, como já diz Romanos capítulo 5. Depende de Deus usar misericórdia para com o homem. E na sua misericórdia e no seu poder chamar aqueles que ele já escolheu. E a injustiça, de modo nenhum, porque todos são pecadores. E o Senhor não olha como olha o homem. Segundo o bem-querer de Deus, foi que ele escolheu Jacó. Então veja, quando ele vai responder à dúvida do povo lá em Malaquias, o povo tem esta dúvida, em que nos tem amado? E Deus diz, eu os amei porque os escolhi, porque os salvei, porque fiz de você o meu povo, vocês que decidiram ir contra a minha vontade. É como se Deus tivesse dado um presente para toda a humanidade, e toda a humanidade estragou o seu presente. E agora o Senhor, ele tem mais uns 10 presentes, e ele escolhe 10 pessoas para desses 10 presentes.
Aí os outros dizem, não, mas é injustiça. Não, injustiça não, eu dei o seu. Você não cuidou, estragou, se quebrou o seu presente, ficou inútil. Agora eu tenho outros 10 e eu dou para quem eu quero, são meus. Então essa é a ideia da salvação que o Senhor dá. Apesar das dificuldades que enfrentamos, o Senhor continua a nos amar. E a prova de tão grande amor é o fato de um dia o Senhor ter nos tirado das trevas do pecado e nos ter colocado no reino do Filho do seu amor, um reino de luz. Não porque merecemos, porque não merecemos, como cantamos hoje, somos como este verme vil, não merecemos a graça de Deus. Não merecemos o favor do Senhor. Foi tudo presente dele. Ele quis assim. E isso deve ser a nossa alegria e prova de que o Senhor nos ama. Mas outra implicação de que temos que crer no plano de Deus é que o Senhor julga os que rejeitam o seu plano. Deus julga aqueles que não querem aceitar a vontade e o plano eterno de Deus. Veja que no versículo 3 de Malaquias 1, da mesma forma que o Senhor escolheu amar a Jacó, o Senhor também escolheu aborrecer Esaú. Olha o verso 3. Porém aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Veja que o Senhor abençoou Jacó, mas Jacó era pecador. Lá na história, lá em Gênesis capítulo 25, percebemos que Jacó também pecou e errou seriamente, mas Esaú também cometeu seus pecados. Então não é porque um era menos pecador do que o outro, mas foi porque Deus assim quis. E não compete a nós, vermes vis, questionar a vontade do Senhor. E então o Senhor se aborreceu de Esaú, e tornou o monte Seir, onde estavam os edomitas, completa assolação. Há pouco tempo atrás, nós estudamos a profecia do profeta Obadias. E Obadias escreveu o menor livro dos profetas menores, e um livro com poucos versículos, e esse livro é direcionado aos edomitas. É um livro também que é uma sentença. Deus está em guerra contra os edomitas. Por quê? Porque os edomitas não aceitaram o plano eterno de Deus. E isso combina muito com o que estamos vendo aqui, são em épocas diferentes. Malaquias está escrevendo aqui, provavelmente próximo do ano 430 a.C. Obadias escreveu no século IX a.C., tem aproximadamente uns 500 anos de intervalo entre um e outro. Mas a ideia é muito semelhante no que se refere a Esaú e aos edomitas. Olha, Obadias, capítulo 1, versículo 1. Obadias, capítulo 1, verso 1 diz: visão de Obadias. Assim diz o Senhor, Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Deus estava em guerra contra Edom. Estamos estudando Malaquias, vimos no verso 3 que o Senhor aborreceu os edomitas, e para entender isso fomos lá em Obadias, ver o que é que Deus tem contra os edomitas, que são os descendentes de Esaú. Verso 2 de Obadias, Obadias verso 2. Eis que fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. No momento que Deus exaltou Jacó, Israel, e se aborreceu de Esaú, os edomitas, Deus queria, e é o plano dele, que cada um destes povos aceitasse a vontade de Deus para a sua vida. Israel aceitou, embora fez muita coisa errada na sua missão. Os edomitas não aceitaram. Os edomitas não quiseram viver como uma nação pequena, à sombra do seu irmão mais novo. Nós não queremos isso, vamos nos rebelar contra o Senhor. E Edom se tornou soberbo. Então Deus aborreceu Edom por causa de sua soberba, porque ele não quis ser o que Deus disse que era para ele ser. Deus diz o que é para você ser, se você é crente no Senhor Jesus. E você pode dizer: eu não quero ser o que Deus quer que eu seja. Você está em rebelião contra Deus. Você pode vir
todos os cultos dessa igreja, ler a Bíblia todo dia, ter momento de oração, ser dizimista, investir em missões, mas se você não for o que Deus quer que você seja, você está em rebeldia contra o Senhor. A lógica é que quem pratica isso que eu falei, abre os olhos e reconhece. Deus quer que eu seja assim, um servo dele desta forma, em humildade, ou em abnegação, ou nesse ministério, ou naquele ministério. Se Deus te chamou para uma obra, para ser missionário no outro país, você pode morrer de lutar, mas você tem que ir. Se Deus não quer que você vá para outro país, e você quer ir, mas Deus não quer que você vá, você pode morrer de tentar ir, e você não sai dessa igreja, você vai ficar aqui, porque é o que Deus quer. A questão é o nosso coração. Eu estou contente, eu estou alegre com o que Deus quer para mim. Os edomitas não estavam, por isso Deus os aborrecia. E é o que nós lemos no verso 3 de Obadias. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas tendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Quem? Não tem um Deus que me deite por terra, ou seja, que me humilhe, que faça eu fazer alguma coisa. Eu faço o que eu quero. Era o que os edomitas estavam dizendo. E pode ser o que nós muitas vezes falamos para nós mesmos. Eu sei que essa é a vontade de Deus, mas eu não quero. E, irmãos, a maior tristeza que nós podemos sentir é ouvir um dos nossos irmãos dizer isso. É muito triste, porque nós sabemos que o juízo de Deus vai estar sobre ele, para que ele se arrependa, se creia no Senhor e esteja no caminho de Deus. Então, eles estavam, os edomitas, rebeldes contra o plano de Deus. Eles deveriam reconhecer: eu vou ser uma nação pequena, vou ajudar meu irmão Jacó a cumprir sua missão. Esse era o plano de Deus. Mas os edomitas não quiseram isso. E como nós vimos na mensagem da profecia de Obadias, eles prejudicaram os israelitas na sua missão de expandir a mensagem de salvação aos povos da antiguidade. Voltando para Malaquias, capítulo 1, verso 4. Você vai ver a semelhança desse versículo com os que nós lemos agora do texto de Obadias. Malaquias 1,4. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. São os dois epítetos que seriam colocados em Edom, provavelmente ali na sua lápide, porque eles não queriam fazer a vontade de Deus. Eles diziam: se Deus nos destruir, vamos nos reerguer das ruínas. E Deus diz: se eles reerguerem, eu destruo tudo de novo. Porque Deus determinou. E quem é que pode ir contra o Senhor? Ninguém. Ninguém. Nenhum governo. Se há uma guerra, se há uma potência, saiba que é determinação do Senhor. E nós podemos descansar que o Senhor está no controle de tudo, até das desgraças. Não entendemos tudo. E nem vamos, somos seres finitos. Achamos que sabemos muita coisa, mas não sabemos. A humanidade é até brilhante naquilo que projeta, mas não chega nem perto do Senhor. E o Senhor é que sabe de tudo, e Ele conhece tudo o que acontece no nosso planeta. Ele não só conhece, como Ele determinou toda a construção que existe hoje no nosso planeta, de nações, de povos, de pessoas, a nível macro e micro, trabalhando em cada indivíduo. Veja como Deus trabalha com a nação e Deus trabalha com o indivíduo. Porque o Senhor é Deus e Ele tem todo esse conhecimento, nós não temos. Em Obadias, no verso 4, lemos assim: se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Ou seja, Deus realmente não queria que Edom prosperasse. Por quê? Projeto de Deus. Por quê? Edom era soberbo. O Senhor explicou isso lá na profecia de Obadias. Veja então como nós podemos entender a disciplina de Deus. A profecia de Malaquias é uma sentença. Então veja como nós entendemos a vontade de Deus de disciplinar o povo de Israel aqui. Hebreus 12:6 nos explica: porque o Senhor corrige a quem ama, açoita todo filho a quem recebe.
se muitas vezes estamos passando por dificuldades, pode ser o açoite de Deus. Não estou dizendo que é, mas pode ser o açoite do Senhor. Pode ser a disciplina de Deus, porque não estamos querendo seguir a vontade de Deus. E, irmãos, uma das coisas que nós devemos mais ter medo na vida, mais do que os bandidos que estão aí tomando a nossa cidade, é estar fora da vontade de Deus. Porque esse bandido só vai lhe assaltar se Deus permitir. É claro também que você não vai facilitar agora, depois que eu disse isso, óbvio, né? Mas ele só vai lhe assaltar se Deus permitir. Você pode estar no carro blindado e ser assaltado. Você pode estar andando e não ser assaltado. A gente nem imagina quantas vezes no dia Deus nos livra de tantas dificuldades. Mas o que nós devemos ter medo é de não estar fazendo a vontade de Deus. Isso eu devo ter medo. Eu devo estar preocupado. O Senhor julga os que rejeitam o seu plano. Essa é a segunda implicação. Julgou os edomitas, porque rejeitaram o plano dele. E até Israel está sendo sentenciado aqui na profecia de Malaquias. Por quê? Porque está rejeitando o projeto de Deus. Está se preocupando com outras questões e esquecendo a vontade de Deus. Que para Israel aqui é proclamar a glória de Deus entre as nações. Eles estão se perguntando: como o Senhor nos ama? Em que o Senhor nos ama? Estão completamente fora de foco. E Deus é tão maravilhoso que manda um profeta para ajudar. E a última implicação é que o plano de Deus revela a grandeza do Senhor. Irmãos, quando nós vivemos no plano de Deus e no projeto de Deus, a nossa vida prega o Evangelho. Você tem que falar da palavra, é claro, quando estiver pregando o Evangelho. Mas quando você está buscando a vontade de Deus e vivendo a vontade de Deus, a sua vida vai proclamar esse Evangelho. Vai ser natural você falar do Senhor. Vai ser bom, vai ser agradável falar de Deus. Não vai ser uma coisa tensa e muitas vezes difícil. Malaquias, versículo 5, capítulo 1, verso 5, diz assim: os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Deus está para disciplinar aqui Israel, porque está questionando o projeto de Deus. Os edomitas se rebelaram contra o projeto de Deus, mas Deus ama os israelitas. E nesse momento, Deus diz que o plano dele revela a sua grandeza. Ou seja, os olhos dos israelitas verão o quão grande Deus é fora de Israel. Parece que os israelitas estavam olhando só o seu mundo, o retorno do cativeiro, a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, da cidade, a melhoria do estilo de vida, da qualidade de vida. Eles não estavam focados na sua missão. Esse foi o problema. E Deus está dizendo: olha, Deus é grande também fora de Israel. Vocês vão ver o quanto o Senhor é maravilhoso e poderoso. Essa expressão, ela se repete no capítulo 1, novamente no verso 11. Olha aí, Malaquias 1, 11. Mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Veja como ele repete: Israel, abra os seus olhos. Vocês estão preocupados com problemas tão pequenos e estão esquecendo da missão que eu dei a vocês, que é tão grande: proclamar a glória de Deus entre as nações. E outra, não era só Israel que temia Deus aqui, não. Haviam outras nações que também temiam ao Senhor, que já haviam se convertido ao Senhor e que adoravam o nome de Deus. Mas Israel estava olhando somente para si e para os seus próprios problemas. Deus é muito maior do que os nossos problemas. A missão que o Senhor nos deu é muito maior do que a nossa vida. É muito maior do que a nossa vida. E aí eu quero que você reflita: quais alvos você tem para a sua vida? O que é que ocupa o seu pensamento? Eu sei que todos nós temos que estudar, trabalhar, ter uma profissão, criar nossos filhos, pagar as contas. Eu sei, todos sabemos disso. Mas sabemos também que nós que somos crentes no Senhor Jesus, temos tudo isso em segundo plano. Porque em cima disso está o Senhor.
E Ele nos deu uma missão: testemunhar do Senhor Jesus até a sua volta. Ou poderíamos dizer também, glorificar o nome de Deus através de tudo o que nós fazemos. E esse versículo se repete também na sua ideia no verso 14, Malaquias 1,14. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Deus é grande entre as nações, Deus é terrível entre as nações. O evangelho que nós pregamos não está só aqui nessas paredes, não se limita somente à nossa cidade. Temos irmãos na China, na Arábia Saudita, sofrendo perseguição, porque estão ali levando o testemunho de Cristo, mas que não tem a bênção que nós temos e a liberdade de proclamar o evangelho aqui. Mas eles têm a bênção de sofrer por Cristo. Não sei, pesando na balança, o que é melhor, se é sofrer por Cristo ou ter liberdade em Cristo. Que o Senhor nos dê sabedoria para saber e avaliar estas questões. Mas o fato é que temos que confiar no plano eterno de Deus. Deus, Ele é muito maior do que a nossa vida. Nos preocupamos muito conosco e esquecemos que o Senhor tem um plano. E que esse plano, nós estamos envolvidos nele. E que ele não falha, porque Deus não muda. Temos que confiar no plano eterno de Deus. 3 implicações que nós vimos hoje. Deus continua a nos amar apesar das adversidades. Ele sempre vai nos amar. Por quê? Porque Ele nos chamou. Somos povo de Deus. Não porque somos batistas, mas porque fomos chamados no nome do Senhor Jesus. O Senhor julga os que rejeitam o seu plano. Segunda implicação, julgou os edomitas. Não queremos ser julgados por Deus. O plano de Deus revela a grandeza do Senhor. Ele é muito maior entre as nações do que a nossa própria vida. Não devemos ficar limitando o serviço que prestamos a Deus baseado no tempo que nos sobra. Ou vou servir a Deus somente quando eu estiver bem, em paz e tranquilidade. Não. Eu tenho que servir a Deus, glorificar ao Senhor apesar das adversidades. Isso só vai acontecer quando eu crer no plano eterno de Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, só temos que te agradecer, porque o Senhor é o nosso Deus. Em algum dado momento, o Senhor nos resgatou das trevas, nos trouxe para o teu reino, nos deu paz contigo, e isso é impagável. Obrigado, Senhor Deus, pela tua graça nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a ter mais fé no plano eterno que o Senhor elaborou antes mesmo de existir o universo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a desenvolver a nossa fé em Ti, Pai amado, crendo no Teu amor, Senhor Deus, crendo no Teu poder, que o Senhor é muito maior entre as nações do que os nossos problemas, do que a nossa perspectiva de vida. Dai-nos força, ó Pai, é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. E antes de encerrar, o Wanderson tem um aviso, né? Boa noite aos irmãos. Excelente.